Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Se você achou, eu vou ler na versão King James. Estou me adaptando a essa nova versão, irmãos, confesso para você. Eu já compartilhei isso com os irmãos, eu acho que eu já li quase todas as versões da Bíblia em português, eu acho que eu já li quase todas, algumas eu li algumas vezes, e essa aqui é a primeira vez que eu estou lendo, e tem algumas passagens, né, que a versão é bem esclarecedora, bem interessante. Algumas eu sou meio tradicional, então eu já meio que apegado às versões mais tradicionais, estou sentindo assim uma certa estranheza, mas estou me adaptando. Mas vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Pai amado, eu quero te agradecer essa noite. Que bom, como é bom estar na tua casa, e essa liberdade, poder rever sorrisos nesse ambiente tão cheio da tua graça, tão saudável pela tua presença, poder viver esse novo tempo e agradecer por tudo que a gente passou, por tudo que vivemos, por tudo que pudemos aprender nos tempos difíceis, mas te agradecemos por esse novo tempo. Muito obrigado. E diante da tua palavra, meu Deus, mais uma vez nós queremos desarmar o nosso coração, desarmar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque nós necessitamos ouvir a tua voz, e entendemos que através da tua palavra o Senhor nos fala. Então fala conosco essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Muito bem, queridos, nós temos aprendido que apesar de nós sermos formados, nós somos tripartidos, né? Eu creio assim, né? O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Você vai ouvir de alguns teólogos mais espiritualistas dizendo que nós não somos corpo, alma e espírito, mas que nós somos espírito, alma e corpo. A verdade é que a ordem não altera o que nós somos, né? É como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é uma ordem de autoridade crescente ou decrescente, simplesmente mostra que é uma trindade, não é? Então nós somos corpo, alma e espírito, e essas três partes, elas são integrais, elas são indivisíveis, não é? E esse ano, debaixo desse decreto, o ano da maturidade, nós temos sido desafiados a amadurecer integralmente, porque se eu não amadureço integralmente, de alguma forma eu vou viver um desequilíbrio na minha vida. Por exemplo, se uma pessoa amadurece fisicamente, mas ela não amadurece emocionalmente, a gente olha para essa pessoa e a gente já caracteriza ela: fulano é um crianção, é uma criança grande. É uma forma de a gente tratar essa pessoa e dizer: fulano é grande, tem cara de adulto, mas é imaturo. Mas é possível também que uma pessoa, ela até amadureça física e emocionalmente, e não amadureça espiritualmente, e isso faz com que a pessoa também viva um desequilíbrio,
Porque a pessoa que não amadurece espiritualmente e amadurece nas outras áreas, duas: ou ela vai se sentir uma pessoa vazia, porque a falta de maturidade espiritual gera esse vazio interior, ou ela vai ser uma pessoa extremamente prepotente, porque o que nos faz viver um equilíbrio de um entendimento de um ser acima de nós é a maturidade espiritual. Então é um desafio a gente amadurecer nas três áreas da nossa vida: físico, na alma, nas nossas emoções e também na nossa vida espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, essa carta ela é tremenda, é a carta mais teológica que o apóstolo Paulo escreveu. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele ainda não tinha ido a Roma, ele não conhecia essa igreja. Algumas pessoas acreditam que essa igreja tenha nascido a partir do Pentecostes, que, para quem conhece a história bíblica, né, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja durante a festa de Pentecoste, 3.000 pessoas se converteram, e haviam pessoas, judeus e estrangeiros, em Jerusalém celebrando a festa. E essas pessoas que se convertem em Pentecoste, depois elas voltam para suas casas, e elas voltam impactadas, transformadas com a experiência que elas tiveram com Jesus ali no Pentecoste. E muitas igrejas são abertas a partir daí, inclusive alguns acreditam que a igreja de Roma, que era uma igreja em célula, não tinha templo. A igreja de Roma ela não tinha templo, ela se reunia nas casas. E Paulo então ainda não conhecia pessoalmente essa igreja, mas ele escreve essa carta para consolidar essa igreja na vida espiritual dela. Por isso que é uma carta tão teológica, tão cheia de doutrinas, tão cheia de ensinamento e tão profunda. E ele mostra para essa igreja a importância dela amadurecer espiritualmente. E quando chega aqui no capítulo 12, porque até o capítulo 11, ele discorre de temas assim profundíssimos, sobre a graça de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a salvação. Ele discorre sobre assuntos tremendos da nossa fé cristã. E quando chega no capítulo 12, ele vai como que fazer uma consolidação disso, mostrando para essa igreja como amadurecer espiritualmente, como viver plenamente tudo aquilo que ele havia ensinado nos capítulos anteriores. E eu queria então compartilhar isso com você hoje, sobre maturidade espiritual. A importância, irmão, da gente amadurecer espiritualmente, da gente levar mais a sério essa área da vida, que apesar de não ser visível, numa geração tão dominada pelo aparente, e apesar de ser uma área que a gente não consegue olhar, enxergar com os olhos naturais, é a própria essência da vida, porque tudo que você amadurecer fisicamente, vai ficar nessa terra. Tudo que você amadurecer emocionalmente, vai ficar aqui. Mas o que você amadurece espiritualmente, é o que você vai levar para a sua eternidade. Então a importância de a gente levar isso a sério. E ele então aqui nos dá assim dicas e ensinamentos, mostrando a importância disso. E ele mostra a importância disso quando ele começa a discorrer sobre o texto, sobre o tema que ele vai falar. A versão que eu estou usando aqui, da Bíblia, ele usa o termo suplico-vos, eu faço uma súplica a vocês. As versões mais tradicionais usa o termo rogo-vos, pois, irmãos. Quem tem essa versão que fala rogo-vos? Eu acho que a corrigida deve ter essa versão, a atualizada também tem essa versão. E é interessante que esse termo, rogo-vos, pois, irmãos, é o mesmo termo usado em relação à ação do Espírito Santo na vida do cristão. Quando ele fala rogo-vos, pois, irmãos, é como se ele estivesse usando o termo, eu me ponho ao seu lado, eu me coloco do seu lado, eu intercedo a você, eu te suplico que você me ouça, que você leve a sério o que eu estou te falando.
O termo usado em relação ao Espírito Santo, está ao lado, paracleto, é o estar ao lado, andar junto. Por isso que o Espírito Santo é o nosso consolador, por isso que o Espírito Santo é o nosso intercessor, porque ele está ao nosso lado. E ele usa o mesmo termo para mostrar a importância da maturidade espiritual, que eu não posso considerar esse tema de qualquer forma. Eu não posso considerar a minha vida espiritual como algo irrelevante. Não, eu preciso levar isso muito a sério, porque se eu não amadurecer nessa área, as outras áreas da minha vida serão desequilibradas. E ele então abre o texto falando, usando isso e trazendo esse ensinamento. Como amadurecer, irmãos, espiritualmente. Se prepare aí, vamos lá, para a gente amadurecer junto, para a gente alcançar isso juntos, amém? Primeiro, se eu quero amadurecer espiritualmente, primeira coisa, eu preciso fazer da minha vida um culto responsável e inteligente. Eu preciso fazer da minha vida um culto responsável e inteligente. Então ele diz o seguinte: suplico-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a ideia de racional aqui é um culto inteligente. A maturidade espiritual, ela é alcançada pela medida do culto inteligente e racional que eu ofereço a Deus. Agora presta atenção, porque isso é sério. Isso é muito sério, porque a maioria dos cristãos não sabe nem o que é um culto. E nós ainda temos um problema seríssimo da vaidade da alma humana, daqueles que dizem: eu sirvo a Deus do meu jeito, como se Deus me desse essa liberdade de eu cultuar Ele do meu jeito. Irmão, você querer cultuar a Deus do seu jeito, é você querer dar um presente para alguém, sabendo que esse alguém não gosta daquilo que você vai dar. É mais ou menos isso. Dia das Mães, o garotão vai lá e compra um PlayStation 5 e dá de presente para a mãe. Ah, que presentão, né? O cara vai lá, o garotão, compra um PlayStation 5 e dá de presente para a mãe. A mãe fala: para que serve esse negócio? Então ele não deu presente pensando em agradar a pessoa, ele deu presente pensando em se agradar. Eu oferecer um culto a Deus do jeito que eu quero, eu querer dar a Deus algo que me agrade, em detrimento se aquilo agrada a Deus ou não. Então o culto inteligente, responsável, não tem a ver com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu gosto ou não gosto. Tem a ver com o que a Bíblia ensina como culto, não tem a ver com o que eu concordo ou não concordo, tem a ver com o que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina sobre o culto. O que é um culto na ótica bíblica? Eu vou te ensinar hoje o que é um culto na ótica bíblica, para que você entenda, para que você aprenda, para que você possa fazer da sua vida um culto inteligente, um culto racional, um culto com entendimento. E quando foi que Deus trouxe esse modelo de culto que o agrada? Quando Ele deu o tabernáculo para Moisés. Quando Deus deu o tabernáculo para Moisés, Deus deu um modelo. E sabe como que Deus deu o modelo? Deus deu um modelo do céu para ele. Ele estava no Monte Sinai, 40 dias de jejum, 40 dias em oração. Deus deu a ele a planta de um templo. É assim, com as medidas, com todo o material, como que deveria ser montado, como a ordem em que cada coisa deveria ser colocada, cada objeto. E Moisés, ele não tinha liberdade de dizer: não, eu acho melhor essa caixa lá, não, eu acho melhor que essa bateria fique lá atrás. Ele não tinha esse direito. Do jeito que Deus mostrou para ele, ele tinha que construir. E a forma com que o culto fosse, deveria ser
ministrado e oferecido. Deus deu e Moisés teria que seguir. Eu vou te mostrar isso hoje. Coloca para mim aí a imagem do... Nós compartilhamos essa imagem no dia da ceia, e eu queria compartilhar com você novamente, tá bom? Essa aqui é uma planta baixa do tabernáculo de Moisés. Presta atenção que hoje você vai entender o que é um culto racional. Hoje você vai entender qual é o processo de um culto. Por que a igreja começa o seu culto com louvor? Você está pensando que isso é moda? Você está pensando que nós inventamos isso? Isso é um processo. É um processo onde eu chego até um lugar, mas eu tenho um objetivo de ir mais longe, mais profundo. Então eu vou te mostrar como que é o processo do culto, tá certo? Então isso aqui é uma planta baixa do tabernáculo, que é a mesma planta do templo de Salomão, não do templo de Salomão que a Universal fez. Aquilo ali é uma vergonha para Israel. Aquilo ali é uma afronta para Israel. O templo de Salomão, o templo que Deus deu a Salomão e que foi construído em Jerusalém. Ou o templo de Herodes, o templo da época de Jesus, é o mesmo modelo. Não podia ser mudado o modelo. Eles ampliaram, eles fizeram maior, mas o modelo, porque o modelo do culto não poderia ser mudado. Porque isso aqui não foi invenção de Moisés, não foi invenção de Salomão quando constrói o templo. Isso foi uma revelação de Deus. Foi Deus ensinando para Moisés: se vocês querem chegar aonde eu estou, se vocês querem ter uma experiência aonde a minha glória se revela, vocês precisam saber quais os passos, qual o caminho para vocês chegarem até lá. Presta atenção. O lado de fora, ninguém cultua para o lado de fora. Por isso que essa ideia de ser igreja sem igreja já está por fora. Não tem como. Não existe cristianismo sem igreja. Isso não foi invenção de homem. O próprio Deus instituiu isso. Por isso que a igreja sempre se reuniu no templo, ainda que ela se reunisse de casa em casa. As casas nunca poderiam substituir o templo. O templo sempre foi essencial para o ajuntamento da igreja. Isso aqui é o templo todo. Essa parte aqui é chamado de pátio. É o pátio do templo. Aqui uma cortina, e essa outra parte aqui é o santo lugar. Aqui uma outra cortina, é o véu, que a Bíblia diz que foi rasgado na noite, no dia que Jesus morreu. Na tarde que Jesus morre, esse véu é rasgado de cima a baixo. E aqui dentro, onde ficava a Arca da Aliança, é o Santo dos Santos. Então nós temos o pátio ou átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. O átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos. Vamos repetir juntos? O átrio, o santo lugar. Agora, quando o culto era oferecido, tinha uma ordem. Quando o sacerdote entrava, isso aqui é um altar. Esse altar ele não ficava na frente, esse altar ficava aqui na lateral. Quando o sacerdote entrava, o primeiro objeto que ele via era o altar, onde o sacrifício era oferecido, onde a oferta, o cordeiro, o sangue era derramado. Mas antes dele chegar aqui para oferecer o sacrifício, ele tinha que vir até a bacia de lavar. Essa bacia, ela era feita de bronze polido, conhecido como o espelho das mulheres. As mulheres usavam esse bronze para se enfeitar, para se ver. Então, essa bacia foi feita com esse bronze especial, polido,
E antes do sacerdote vir ao altar para oferecer o sacrifício, ele tinha que ir até a bacia para se lavar. Por quê? Presta atenção que isso é culto. Porque eu não posso oferecer uma oferta, e eu não posso passar para cá, sem antes eu passar no lugar onde eu me vejo. Eu preciso saber como eu estou. Porque se a minha vida não for aceita no altar, a minha oferta também não é. Então ele chegava até a pia para se lavar, uma bacia, e ele chegava para se lavar. E quando ele chegava, ele se via. E era a oportunidade dele fazer uma reflexão. E não estou bem. Era a oportunidade dele ver o reflexo dele, fazer uma autoanálise. Tem gente que pensa que a autoanálise é coisa da psicologia moderna. Deus inventou isso desde que o culto existe. Todo ser humano precisa se autoavaliar. Porque se a minha vida não agrada a Deus, nada que eu ofereço para Ele agrada. Se a minha vida não está de acordo com o caráter de Deus, nada que eu ofereço, Ele recebe. Então eu preciso chegar ali. Essa bacia de lavar, ela é uma referência à própria palavra de Deus. Porque na palavra, irmãos, a gente não só conhece Deus na palavra a gente se conhece. A palavra não revela apenas quem é Deus para nós, a palavra revela quem somos nós para Deus. Quando nós olhamos para a palavra, a gente se vê. Quando a Bíblia fala sobre perdoar, e eu leio, eu me vejo se eu perdoo ou se eu não perdoo. Quando eu leio na palavra, ela é o meu espelho, e ela fala sobre amar o inimigo, e eu estou desejando que a pessoa morra. Então eu estou vendo que existe tortuosidade no meu caráter em relação à palavra. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o espelho, e eu vejo, e eu me lavo, porque esse é o objetivo, eu me lavar, não é eu ficar parado aqui. Por isso que Jesus falou para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho dado a vocês. Então, ouvir uma pregação não é ouvir um discurso, não é anotar um esboço, é se deixar moldar por aquilo que a gente aprende. Por isso que eu chego e me vejo. É por isso que você entra numa igreja, num domingo à noite, talvez você diga assim: nunca fui naquele lugar, e parece que aquele homem falou a minha vida toda, porque não tem a ver comigo, ou com quem está aqui pregando, tem a ver com o poder da palavra em mostrar quem você é, poder da palavra em mostrar como você está. Ela é o espelho que nos revela, ela não revela só Deus, ela nos revela. Aí depois que eu me vejo, e que eu me lavo, eu posso então ir até o altar e oferecer a minha oferta. Não existe culto sem oferta. Se naquele momento do ofertório você não vem trazer uma oferta, você não ofereceu um culto a Deus. Você veio aqui, prazer te receber, você está assistindo um culto, você está presenciando um culto, mas você não está prestando um culto. Não existe culto sem oferta, porque eu só posso passar para um novo nível depois que eu passo pela oferta. Porque a oferta não é apenas o que eu entrego, porque o que eu entrego revela a minha entrega. A minha oferta, irmãos, revela a minha entrega. Se eu não sou capaz de entregar algo de valor,
eu não serei capaz de me entregar para Deus. É simples assim. Mas depois que a oferta é feita, aí então eu tenho acesso a um lugar mais profundo, porque o culto não acaba na oferta. O culto, ele continua, porque o meu propósito no culto é chegar na glória de Deus, é chegar onde a glória de Deus se revela, se manifesta. Aí então eu entro no santo lugar. O que tem no santo lugar? O santo lugar tem a menorá. Tem o quê? A menorá. O que é uma menorá? A menorá é um candelabro de 7 hastes, que revela os 7 dias da semana e o Espírito de Deus iluminando o santo lugar, a presença do Espírito iluminando o lugar. Esse candelabro, ele era aceso todos os dias e era renovado o azeite para se manter aceso diariamente. Só tem acesso ao lugar da revelação quem passou pelo autoconhecimento, quem fez a oferta. Só depois você tem acesso aqui. É por isso que muita gente vem para a igreja e volta para casa do mesmo lugar, da mesma forma, porque o culto ficou lá fora. Ele não deu prosseguimento ao processo. E aqui, além da menorá, nós temos o altar do incenso, que era queimado, é o aroma suave da oração, que a Bíblia fala que o incenso é a oração dos santos, e a resposta, porque, apóstolo, parece que eu oro e a minha oração não passa do teto. Você passou por aqui? Você passou por aqui? Porque se você não passou por aqui, e não alcançou a revelação, não tem como você oferecer incenso. O incenso só é recebido dentro de um processo. E além do altar do incenso, tinha a mesa do pão da proposição. Os 12 pães das 12 tribos, que revelava o sustento de Deus. A própria revelação da palavra, que era para manter o povo firme no propósito e na doutrina. Apóstolo, eu leio a Bíblia e não entendo nada, porque você não passou pelo processo. Você só vai entender isso aqui se você passar pelo processo e chegar até aqui. Irmãos, com Deus não tem atalho. Com Deus não tem como eu criar o meu culto. Com Deus não tem como eu fazer do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu gosto. Eu vou para o culto só na hora da palavra. Ou senão, eu vou para o culto só na hora do louvor. Quando termina o louvor, eu vou embora para casa. Por isso que você é um cristão incompleto, porque o seu culto é incompleto. Se eu quero me alimentar de Deus, eu preciso passar pelo processo. Agora presta atenção, porque o mais tremendo não está aqui. O mais tremendo está depois disso. Depois que eu me vejo e me lavo, depois que eu ofereço o meu sacrifício, a minha oferta, e eu entro no Santo dos Santos, e o Espírito Santo traz luz à minha vida, e a minha oração sobe, e eu me alimento do pão, o véu abre e eu entro aonde a glória de Deus está. Só o sumo sacerdote podia passar aqui, uma vez por ano. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava pelo véu para oferecer os sacrifícios, derramar o sangue no chifre do altar. Quando Jesus morre, esse véu é rasgado, para que todo aquele que crê em Jesus possa fazer todo esse processo e ter a revelação da glória de Deus. Irmãos, oferecer um culto a Deus é estar diante da glória de Deus. Agora isso precisa ser feito com entendimento, com inteligência.
E o que o apóstolo Paulo traz é que isso não pode se resumir a uma vinda ao templo uma vez por semana, que isso precisa ser a minha vida. A ideia de Paulo, a ideia bíblica é que o meu culto, ele, ainda que eu tenha essa necessidade do ajuntamento, ainda que eu tenha essa necessidade do templo, ainda que eu tenha essa necessidade da comunhão com os irmãos, mas que a minha vida seja um culto. Tudo que eu faço, eu não faço mais para mim, eu faço para Deus. O meu trabalho é um culto a Deus, se Deus é glorificado no que eu faço. Por isso que a gente ensina, irmãos, nós cristãos precisamos ser os melhores na nossa área. Se você é um advogado, seja o melhor advogado. Se você é uma faxineira, seja a melhor faxineira. Se você é um empresário, seja o empresário mais honesto, mais íntegro. Você que é um médico, você que é um enfermeiro, você que cuida de pessoas, seja o melhor que você pode. Porque se Deus é glorificado naquilo que você faz, então aquilo que você faz não é só uma profissão, é um culto. É um culto. Então o apóstolo Paulo fala que a maturidade espiritual, ela é alcançada quando a minha vida é transformada num culto que agrada a Deus. E o culto que agrada a Deus é um sacrifício vivo e santo, irracional, ainda inteligente. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu estou entendendo porque eu estou levantando as minhas mãos e fechando os meus olhos, eu estou entendendo porque eu estou trazendo uma oferta ao altar, eu estou entendendo porque agora eu estou sentadinho ouvindo uma palavra e comendo do pão. Eu estou entendendo por que está trazendo um conhecimento que eu não tinha, por que essa luz está brilhando sobre a minha vida, e de repente uma luz nova, eu não sabia disso, eu estou aprendendo algo novo. Tem uma menorá acesa aqui, irmãos. Tem ou não tem? Tem! É porque eu estou oferecendo um culto ao Senhor perfeito. O nome disso é maturidade espiritual. Amadurecer, isso aí faz parte do processo. Quantos estão entendendo? Mas ele não para aí. Ele continua. Maturidade espiritual, ela é alcançada além de ser através do meu culto inteligente, racional. Eu também alcanço a maturidade espiritual quando eu não me moldo ao sistema do mundo. E ele continua então dizendo: e não sede conformados com este mundo. A outra versão diz: e não vos moldeis a este mundo. A ideia é: não entre na forma do mundo. Essa é a ideia. Se eu quero amadurecer, talvez isso aqui seja um dos maiores desafios para essa geração secularizada, que quer viver um cristianismo secularizado, não é? Essa turma que quer viver com o pé na igreja e outro lá fora. Por isso que nunca amadurece. Não tem como amadurecer assim, dividido. Não tem como. Vai viver uma criancinha na igreja o resto da vida. Porque um pé está aqui, outro pé está lá fora. Não tem como. Se eu quero amadurecer espiritualmente, eu não posso me moldar a esse mundo, a esse sistema mundano. Agora presta atenção, porque isso é sério. E como é que eu sei disso? Me responda uma pergunta, eu respondo para você mesmo. Qual é o seu conceito de vida? Qual o seu conceito de mundo? E qual o seu conceito de felicidade? Vou deixar você pensar. Se eu descer aqui e te fizer essa pergunta, já virou tema de filme, Em Busca da Felicidade. Quem já assistiu? Joia o filme. Mas a felicidade não é algo que a gente busca. A felicidade é algo que alcança a gente. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, eu não vou atrás dela, ela vem pela manhã.
Tem gente que está vivendo desesperada a busca da felicidade. Vou te dar uma notícia ruim: você não vai encontrar. É ela que encontra você. Quando você encontra Jesus, ela te encontra. Mas vamos voltar aqui. Qual o seu conceito de mundo? Por quê? Porque isso determina a sua maturidade espiritual. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A coisa é muito mais séria, irmãos, do que a gente pensa. Às vezes as pessoas pensam, não, porque o apóstolo ele é muito radical. Não sou eu que sou radical, é Jesus que é radical, é a Bíblia que é radical. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus não está aqui para negociar os seus princípios, para nos agradar. Nós é que precisamos abrir mão dos nossos valores para agradar a Ele. Porque Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada. Quem perde, não é Deus, quem perde somos nós. E essa ideia de que Deus vai abrir mão de princípios dele para me receber, isso não é bíblico. A ideia bíblica é que eu abra mão dos meus princípios, dos meus valores, pelos princípios e valores do Rei. Mas para isso eu preciso entender e afinar o meu conceito em relação aos conceitos de Deus. A ideia, irmãos, de vida e felicidade, segundo o mundo, é baseado em ter. O mundo acredita que à medida que você tem determinadas coisas, você vai se tornar uma pessoa feliz. Vou te frustrar hoje. O Brasil tem hoje, segundo a Forbes, mais de 300 bilionários. Presta atenção. Segundo a Forbes, o Brasil tem mais de 300 bilionários. Durante a pandemia, entre o ano de 2020 e 2021, essa lista aumentou em mais de 40 nomes, no meio da crise. Um monte de empresa fechando, loja fechando, um monte de gente quebrando, mas o número de bilionários no Brasil aumentou em mais de 40 pessoas. Só os bilionários do Brasil somam quase 2 trilhões de reais. Não sei se é reais ou dólar, mas eu sei que é tanto dinheiro que não dá nem para saber quantos números que eu ponho na frente do zero. Aqui dentro tem mais milionários do que você possa imaginar. Não, estou falando a verdade. É porque as pessoas às vezes não sabem fazer conta. Se você mora numa casa, se você tem um patrimônio de mais de R$1 milhão, você já é um milionário. Eu comprei um terreno por 30 mil que vale 300. Construí uma casa, gastei 200 e poucos mil. Hoje ela vale 1 milhão e 200. O seu pastor é um milionário. Aí, olha que chique, irmão. Você tem um pastor milionário, vai ter um bocado de gente aí escandalizado. E o pastor da CMA é milionário. E eu não posso negar que sou. Eu construí um patrimônio aos 54 anos de idade. Isso me faz um milionário. E possivelmente existem muitos outros aqui que talvez nunca tenham feito essa conta e hoje você descobriu que é um milionário e não sabia aí. Glória a Deus pela sua vida e pelos seus milhões. Que Deus multiplique. Qual o problema? O problema é que aumentou-se a riqueza dos ricos, mas não aumentou a felicidade, porque o número de suicídios também aumentou. O número de pessoas com depressão também aumentou. Então isso significa que o conceito de felicidade do mundo é um engano. Ter coisas não é suficiente para fazer um ser humano feliz. E se você estava com essa ideologia, achando que o dia que eu tiver emprego eu vou ser feliz, você vai descobrir no dia que tiver empregado que vai estar faltando alguma coisa. Se você colocou na sua cabeça que o dia que você casar você vai ser feliz, você vai ter uma frustração. Porque as pessoas elas vivem nessa condicional. O dia que eu casar eu vou ser feliz. O dia que eu comprar um carro eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um emprego melhor eu vou ser feliz. O dia que eu tiver uma renda melhor eu vou ser feliz. O dia que eu fizer um passeio tal eu vou ser feliz. E as pessoas vão vivendo isso e o vazio continua. Porque esse é o conceito de felicidade que o mundo traz.
E é por isso que nós temos tantas pessoas, inclusive dentro das igrejas, que estão conquistando coisas, mas não estão amadurecendo na vida espiritual, porque as suas conquistas são apenas conquistas no mundo, porque os valores são os mesmos valores do mundo. A maturidade espiritual, ela é alcançada quando eu não me moldo aos valores do mundo, quando os meus valores não são os valores do mundo, quando as minhas motivações, as minhas prioridades, os meus sonhos não têm a ver com as coisas desse mundo, estão além disso. E ele fala, ele ensina que quanto mais eu cresço, eu amadureço espiritualmente, mais os valores da minha vida vão crescendo comigo. Aí eu entendo que a felicidade, que os meus conceitos, que aquilo que eu de fato sonho em alcançar, não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Presta atenção nisso. A realização, irmãos, do ser humano não tem a ver com ter coisas, tem a ver com ser alguém. É por isso que você vai encontrar um cristão pleno, cheio de Deus, com um sorriso estampado no rosto, andando numa bicicleta velha. E você vai ver um milionário andando de Mercedes, deprimido, com a família destruída, sem sentido para a vida dele. Tem a ver com ser. Não tem nada errado em ter. A Bíblia diz que são dádivas de Deus, são presentes que Deus nos dá. O problema é quando isso se torna os nossos valores. Ter dinheiro não é pecado. O pecado e a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então vamos repensar aqui, irmãos. Se eu quero amadurecer espiritualmente, eu tenho que parar de me moldar segundo os padrões do mundo, e eu preciso me moldar segundo os padrões de Deus. Eu preciso inverter os valores que têm me motivado a trabalhar, a viver, e têm sido os valores do mundo, e transformar isso nos valores do reino. O que é importante para Deus? Para que isso seja a minha motivação. Espero que você esteja entendendo isso. Maturidade espiritual diz que o importante é honrar e agradar a Deus, independente dos valores do mundo. Maturidade espiritual é andar na contramão do mundo. Maturidade espiritual é viver segundo os princípios de Deus e os valores do seu reino. Para o mundo, o importante é ser feliz. Já ouvi tanto essa frase, irmãos, e eu confesso para você que me dá um arrepio quando eu ouço um cristão falar isso. Não, o que é importante é ser feliz. E quando a pessoa fala isso e ela pensa dessa forma, ela está disposta a qualquer coisa. Ela está disposta a destruir uma vida, ela está disposta a destruir uma família, ela está disposta a destruir o projeto de quem quer que seja, desde que ela seja feliz. A maturidade espiritual, eu entendo que o importante não é ser feliz, mas que o importante é agradar a Deus, o importante é honrar a Deus, que o ser feliz vai ser uma consequência de uma vida de intimidade com a fonte da verdadeira alegria. A maturidade espiritual me leva a não me moldar a esse mundo. Tem alguém entendendo ainda? Deixa eu ver. Graças a Deus, fica aí, não sai não. Terceiro, para eu alcançar a maturidade espiritual, terceiro lugar, eu preciso me transformar por uma renovação na mente. E ele continua:
E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos. Essa é a melhor versão. Quem tem essa versão atualizada aí. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu achei tremendo essa palavra, porque eu confesso que eu já fiz essa oração muitas vezes. Senhor, me transforma. E de fato, irmãos, tem áreas da nossa vida que só Deus transforma. O dia que você entrega a sua vida a Jesus, e o Espírito Santo entra em você, ele opera uma transformação que dinheiro, que amigo, que conquista nenhuma pode transformar, pode realizar. Só Deus pode transformar isso. Mas no que diz respeito à maturidade espiritual, essa transformação não é Deus que faz. Essa transformação sou eu que executo em mim mesmo. Ele não diz, sejam transformados por Deus, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A maturidade espiritual é uma decisão, eu me transformo, eu me moldo, eu me mudo. Como? Renovando aqui, ó. Se mudar aqui, muda tudo. Tem que mudar aqui, ó. Tem muita gente escrava, não tem algema, não tem cadeia nos pés, mas é escrava, porque é escrava aqui, ó. Se mudar aqui, muda tudo. Se renovar aqui, renova tudo. Mas se renovar tudo e não renovar aqui, continua velho. É por isso que tem muita gente vivendo um projeto de velho, ultrapassado, porque não mudou aqui. As mudanças, irmãos, que às vezes nós olhamos para nós, cadê? Volta aí a minha planta baixa. As mudanças que eu percebo ser tão necessárias, quando eu me vejo, elas só acontecem, irmãos, quando eu mudo aqui. E presta atenção, irmãos, o Evangelho, a igreja, não está aqui para inventar roda. Nós não estamos aqui para inventar um novo Evangelho. Nós não estamos aqui para inventar um novo cristianismo, inventar moda. Nós só estamos aqui para tentar aprender, ou colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, e que precisa ser vivido nos dias de hoje. E tem gente que acha, irmãos, que as coisas simples do Evangelho são desnecessárias. Você acha que você vai mudar a sua cabeça, que você vai mudar a sua mente, que você vai limpar essa cabeça cheia de podridão, apenas vindo à igreja uma vez por semana? Vai não, irmão. Vai não. A maioria das pessoas, quando terminar essa palavra, se eu chegar lá, se eu encontrar com você no estacionamento da igreja e perguntar um dos pontos que eu preguei, você não vai lembrar. Se eu perguntar para a maioria aqui qual foi o primeiro ponto da mensagem, você não lembra do primeiro ponto. Aí você acha que estar na igreja 1 hora ou 2 horas por semana é suficiente para mudar a sua mente? Não, irmãos. A mudança de mente é resultado de uma disciplina diária. Todos os dias, eu ter tempo com a palavra, eu ler, eu ouvir, eu ser ministrado, eu meditar nessa palavra, para que eu possa me moldar, para que eu possa mudar a minha maneira de pensar, para que eu possa pensar não segundo o mundo, mas possa pensar segundo Deus. Ter uma mente moldada pela palavra, transformada pela palavra, para que eu tenha ações, atitudes e respostas de acordo com a palavra. É assim que é a vida cristã. Eu acho que tem gente que pensa que pastor é anjo, de certa forma assim, que quando as cartas do Apocalipse são escritas para os pastores, a gente acredita assim, e a Bíblia fala o anjo da igreja.
mas nós somos anjos sem asa. E nós somos anjos terrenos. Nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos, tentações, provações que qualquer outro ser humano normal. A única forma, irmãos, de a gente viver uma vida cristã saudável, madura, é a gente vivendo uma vida cristã responsável, diariamente em contato com a palavra, diariamente ouvindo Deus, diariamente em comunhão com Deus. Eu não sei como é que funciona, mas alguém, uma certa vez, eu ouvindo aí uma pessoa falando, os médicos depois me corrigem no particular, que todas as manhãs, que nós recebemos neurônios novos, ou que os nossos neurônios são como que deletados a cada manhã, quando nós acordamos do sono, como se os nossos neurônios pela manhã, ou alguns deles, fossem virgens, sem nenhum tipo de informação. Aí o camarada acorda de manhã cheio de neurônio virgem, limpinho, zerado, sem nenhum tipo de sequela de nada. Aí ele acorda, primeira coisa que ele faz, entra no Instagram, acordou, vou ver se curtiram a foto que eu coloquei ontem à noite. Aí ele fica ali, ó, meia hora, vendo bobagem, enchendo os neurônios novos de sujeira. Aí depois chega no final do dia, no final da vida, por que nunca muda? Porque ele poderia ter oferecido as premissas do seu dia, alimentando a sua vida com coisas que vão transformar, que vão lavar, que vão fazer dele uma pessoa melhor, e ele continuou jogando impurezas para dentro de si mesmo. Por isso que transformar é uma decisão que eu tomo, é uma atitude que eu tenho que tomar. O nome disso é maturidade espiritual. Por isso, que se você continua com a mesma agenda no seu dia a dia, você está condenado a ser a mesma porcaria que você sempre foi até aqui. Triste notícia. Não adianta, irmãos, você sair daqui e falar assim, eu quero ser uma pessoa melhor, se você não sair daqui disposto a ter uma atitude diferente. Não tem como. Ou você muda a sua agenda, ou você muda as suas prioridades, ou você não muda nunca. Quarto e último. Você está aqui ainda? Graças a Deus. Em quarto, para eu alcançar a maturidade espiritual, eu preciso ser capaz de uma autoavaliação verdadeira. Verso 3. Pois eu digo pela graça que me foi, ou que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar. Uma versão diz, não pense de si mesmo além do que você deveria pensar, senão que pense com sobriedade, que você deve pensar de si mesmo com sobriedade. Você não pode pensar de si mesmo com embriaguez, você tem que pensar de si mesmo com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Presta atenção, irmãos, não tem como a gente amadurecer espiritualmente se nós não formos capazes de uma autoavaliação verdadeira. Por isso que começa na bacia de lavar. E aqui, irmãos, é um desafio muito sério para muitas pessoas, porque a dificuldade que as pessoas têm de fazer essa autoavaliação tem gerado uma distorção no seu próprio conceito. O que é que nós temos? Nós temos uma turba de crente se alimentando de uma autocomiseração, porque ela não consegue se olhar como ela de fato é. Está muito na moda o tal de filtro, não é isso? Esses dias alguém perguntou para um pastor que posta os vídeos na internet, por que o senhor usa filtro? O senhor tem dificuldade assim, de aceitar o senhor como o senhor é mesmo? Então o senhor usa filtro para maquiar, né? E é legal o tal de filtro, né? Tem umas pessoas que falam bonito, irmão.
Eu fico imaginando essa turma que arruma namorado pela internet. aí vê lá a foto cheia de filtro, lindona, não tem uma marca no rosto. Nossa! Que doideira! Aí marca o encontro. Quando marca o encontro não tem filtro. Se encontrar, assim, vão marcar, vão encontrar no shopping. Vai encontrar no shopping, não é você não. É outra. Não, é porque tem filtro, esse é o problema. Então está na moda o tal de filtro, né? Filtro está na moda. As pessoas usam filtro para poder ficar bonito no vídeo, na foto aí. A questão é qual filtro que você usa para se ver. Qual o filtro que você usa para você se autoavaliar? Pense nisso, pensa comigo aqui. Porque tem pessoas, presta atenção, porque isso é sério, irmãos. Tem muita gente deprimida dentro da igreja por causa desse filtro. Porque você está se olhando, sabe como? Segundo o que o mundo acha ou pensa de você. Aí o mundo cria um modelo. Existe um modelo estético, né? Modelo estético. Para ser uma modelo famosa, uma Gisele Bündchen da vida, você tem que ter tantos quilos, tantos metros de altura, você tem que ter o quadril de acordo com o busto, sim, tal. Então, se você não estiver dentro do padrão Gisele Bündchen, você é feia. Você é feia, você é magra demais, ou você é gorda demais, você é feia. Aí você olha no espelho, você não é a Gisele Bündchen, você não é a Angelina Jolie, você não é o Brad Pitt. Aí quando você olha, eu sou feio. Por que eu sou feio? Porque o padrão do mundo é ele e eu não sou ele. Irmãos, tem um bocado de gente na igreja triste, deprimido, porque gostaria de ser e aquilo que não é, porque você está se olhando com um filtro, com um molde que criaram, e você não consegue se ver daquela forma. Tem pessoas que o filtro não é o mundo numa forma geral, mas são outras pessoas. Põe uma roupa porque uma amiga falou que ela fica bem naquela roupa. Faz alguma coisa no cabelo diferente, porque alguém da família falou que assim você fica bonita ou assim você fica feia. E ela vai fazendo, ou ele vai fazendo coisas para que se encaixe no filtro de alguém. Alguém comprou um carro novo, então obrigado, chegou. Qual o problema disso? São pessoas eternamente insatisfeitas e vazias, porque nada nunca vai ser suficiente para ela. O que uma autoavaliação verdadeira, ou como uma autoavaliação verdadeira precisa ser feita? Qual filtro que eu tenho que usar? Eu não posso usar o filtro do mundo porque ele não é adequado. Eu não posso usar o filtro das pessoas porque essas pessoas não vão dar conta da minha vida para Deus. Eu preciso usar um filtro autêntico que mostre quem de fato eu sou, não para você, mas quem de fato eu sou para Deus. Então eu preciso usar um filtro. E qual é o filtro? O filtro de Deus. Como Deus me olha.
Como que Deus me vê? Você sabe como Deus te vê? Porque o mundo, irmão, se o mundo olha para mim, eu sou um pastor, eu faço parte de um dos segmentos mais perseguidos da sociedade, mais perseguido do que pastor, só político e policial. Porque todo policial e todo político é corrupto, e todo pastor é ladrão. A sociedade olha, irmãos, eu sou empresário, eu tenho empresa, eu tenho meus negócios além da igreja, e eu já fui tentado em chegar assim, em hotel, que no hotel você chega assim, qual é a sua profissão? E eu nunca gostei de falar que a minha profissão é pastor, porque nunca foi, não sou um profissional, não sou pastor profissional. Pastor não é profissão, pastor é minha vocação, é minha paixão, é minha vida. A minha profissão, eu sou empresário. Mas eu sou pastor. Nada pode mudar isso. Então, ainda que lá na ficha seja profissão, eu sempre falo, pastor evangélico. Muito orgulho de ser um pastor evangélico. Ainda que tenha um monte de bandido com o mesmo título que eu não sou. E algumas vezes, quando em determinados lugares você vai preencher uma ficha que você fala, pastor evangélico, a pessoa olha assim, porque o filtro que o mundo usa para um pastor evangélico é que ele é ladrão, que ele rouba do dízimo, que ele rouba dos irmãos, que ele é um charlatão, porque de fato tem um monte de charlatão nos púlpitos do Brasil e do mundo, mas eu não sou mais um. Então o filtro que eu uso para mim não é o filtro que o mundo fala, e nem é o filtro que algumas pessoas pensam ou deixam de pensar. Eu te amo, mas se você pensa ou deixa de pensar qualquer coisa a meu respeito, problema seu, porque a minha vida não te pertence. Eu saí de férias, fiquei 40 dias nos Estados Unidos. Irmãos, teve alguns irmãos que vi alegria nas postagens. Meu pastor está passeando. Mas tem irmão que possivelmente nunca mais volta na igreja, porque eu acho que o pastor não pode tirar nem férias. Está ouvindo essas historinhas de pastor, o pastor correndo na praia? Está o pastor correndo lá, né? Guarapari, correndo na praia. Aí encontra com o irmão fala para ele assim, pastor, terça-feira, hein, à toa. Ô irmão, eu estou de férias. Mas o diabo não tira férias não. Aí o pastor responde para o irmão, é verdade, enviou você para me perturbar e estragar a minha. Porque tem pessoas que não se alegram com a alegria do seu pastor, tem pessoas que não se alegram com as suas conquistas, tem pessoas da sua família que não ficam felizes quando você compra um carro novo, quando você reforma a sua casa. Qual é o problema, irmãos? É quando isso afeta a nossa vida, quando isso é o nosso filtro de felicidade, quando isso é o nosso filtro de maturidade. Então o que as pessoas pensam de nós não é o relevante é como Deus olha para mim. Quem sou eu para Deus? O mundo pode olhar para mim, eu posso olhar para mim e dizer, eu sou um pecador, mas Deus olha para mim e diz, é pecador, mas é perdoado. Eu olho para mim e posso olhar e dizer, eu sou um caído, mas Deus olha para mim e diz, mas eu te levanto. Então não importa, irmãos, como as pessoas, como o mundo olha, mas como Deus olha, a autoavaliação verdadeira. Eu não posso pensar de mim além do que Deus pensa, porque se eu penso de mim além do que Deus pensa, eu vou achar que eu sou melhor do que você, e eu não sou. E essa é uma leitura errada que muitas pessoas têm. Pessoas que acham porque tem algo que o outro não tem, então eu sou melhor do que você, porque eu tenho e você não tem. E ninguém é melhor do que o outro pelo que tem ou pelo que não tem. Porque diante de Deus simplesmente nós somos. Você está entendendo? Então não tem a ver com o que o mundo pensa, com o que os outros pensam.
com o que Deus pensa. A autoavaliação verdadeira, o filtro é Deus, o filtro é a cruz, o filtro é o sangue de Jesus que foi derramado e transformou um perdido num salvo, transformou um condenado num salvo, transformou um caído num homem de pé. Esse é o filtro. Então presta atenção, irmãos, maturidade espiritual faça com que eu olhe para mim sem autocomiseração. Eu não sou um pobre desgraçado, não, já fui, mas a graça de Deus me alcançou. Como eu também não posso olhar para mim e achar porque eu tenho coisas que você não tem, ou achar porque eu estou aqui em cima do altar e você está aí embaixo. Isso não me dá o direito de achar que eu sou melhor do que você, porque diante de Deus nós somos iguais. Um alto conceito no filtro de Deus, eu me vejo como Deus me vê. Você está entendendo? Se você não consegue isso, existe a necessidade de amadurecer. A maturidade espiritual nos faz olhar para nós mesmos como Deus nos olha. Você não é um pobre coitado desgraçado se você tem Jesus, não. Você também não é a última cocada da vasilha, não. Você é simplesmente mais um filho alcançado pela graça de Deus. Os dois termos, irmão, só para encerrar, que Paulo revela na relação de Deus com a gente e da maturidade: graça e misericórdia. Graça, Deus é capaz de me dar presentes que eu não mereço. Eu não tenho o que tenho porque eu sou digno, mas porque a graça de Deus me dá. Eu não sou o que sou porque sou digno, porque sou merecedor, mas a graça de Deus me dá. Por isso que graça é um favor imerecido. E misericórdia, misericórdia é a capacidade de Deus não me dar o que eu mereço. Eu mereço a morte, mas a misericórdia me dá vida. Eu mereço o castigo, mas a misericórdia de Deus me dá alento. Eu mereço o inferno, mas a misericórdia de Deus me dá a salvação. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. É um processo que todo cristão precisa passar por ele. Não brinque com a sua vida espiritual. Você não é uma carcaça que carrega sentimentos. Você é um ser criado por Deus, formado de corpo, de alma e de espírito. Um ser integral que precisa amadurecer integralmente para você se encontrar com Deus e com você mesmo. Você entendeu essa palavra? Acho que a maioria não, mas tudo bem. Vamos ficar de pé. Das palavras que o Senhor tem falado para nós, que é que amadurecer é necessário, mas dói. Amadurecer é necessário, irmãos, mas dói, né? Mas dói. Eu acho que nós precisamos passar pela dor do crescimento. Eu não me lembro dessa fase da minha adolescência. Alguns se lembram, talvez com mais. Aquela fase que tem aquele estirão do crescimento e que o adolescente sente dores. A dor do crescimento. Amadurecer é assim. Dói. Mas é necessário. Queria te fazer um desafio como igreja. Saia da mediocridade. Saia desse padrão raso de vida que você está vivendo.
Saia dessa mesmice religiosa, achando que só vir à igreja aos domingos é suficiente para você agradar a Deus. Muda aqui, ó. Porque se não mudar aqui, não tem esperança. Largue a sua vida de pecado. Porque o culto que agrada a Deus é um culto santo. E a palavra de Deus é clara quando ela nos ensina: sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Nós precisamos amadurecer na nossa vida espiritual. Toma uma decisão com Deus hoje, irmão. Toma uma decisão com Deus hoje. Saia daqui hoje decidido a mudar a sua agenda. Quando você acordar pela manhã, antes de você ligar o seu celular, abra a sua Bíblia. Quando você acordar pela manhã, antes de você fazer qualquer outra coisa, dobre seus joelhos e vá orar. Tenha alguns minutos com Deus. Mude a sua agenda. Mude as suas prioridades. Você pode ser melhor do que tem sido. E você pode chegar mais longe do que a sua mente limitada está te levando. Mas isso só é possível se nós amadurecermos na nossa vida espiritual.